Tem hora que você se sente no escuro, sem luz para te mostrar qual caminho seguir? Pois a minha função hoje é exatamente essa, trazer um pouco de luz para você nessa sua jornada como trader. E por isso o tema de hoje é leitura de fluxo, a melhor coisa que inventaram na vida do day trader. Brincadeira, mas poderia ser verdade, na minha humilde opinião, sim, é. E eu quero mostrar para vocês, explicar, trazer para vocês as ferramentas que nós utilizamos, o que é a leitura de fluxo, um passo a passo de como ler o fluxo, a ordem dos fatores, a ordem importa ou não, onde deve estar a nossa atenção, o que é importante, o que a gente olha. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo, desde o que é até o que você deve olhar, onde está a sua atenção e quais as ferramentas utilizar para ler o fluxo. Primeiro, leitura de fluxo, tape reading, leitura de fita, tudo a mesma coisa. São nomes diferentes que se dão para a mesma técnica. E de maneira muito simples, clara e objetiva aqui, que já a gente vai passar por todos os detalhes, mas uma definição clara e simples para vocês entenderem de uma vez por todas o que é leitura de fluxo e que não é tão difícil assim quanto muita gente imagina, quanto se fala por aí. Leitura de fluxo ou tape reading nada mais é do que ler o fluxo dos grandes players. Por que dos grandes players, tá? É ler o fluxo num geral como um todo. Mas por que a gente fala dos grandes players? Porque são os grandes players quem conseguem movimentar o mercado, conseguem deslocar preço. Então o nosso objetivo principal com a leitura de fluxo ou com tape reading é ler as negociações que estão acontecendo, observar as compras e as vendas que estão acontecendo, são todas as negociações, e a partir dali tomar essas decisões de acordo com para que lado o fluxo está fazendo aquele mercado se deslocar. Parece muito difícil? Com essa definição aqui que eu trouxe para vocês? Se ainda tá parecendo difícil, fica aqui mais um pouquinho, que minha intenção é que a hora que terminar esse vídeo aqui, você saia falando, olha, leitura de fluxo nem é tão difícil assim quanto eu imaginava, mais simples do que eu pensava. E quero também ser um pouquinho mais ousada em despertar em você a vontade de aprender cada vez mais sobre leitura de fluxo. Para não te espantar, não espantar os grafistas, a galera que está começando agora no day trade, já começar de cara aqui falando de fluxo, de grandes players, de robôs, a gente vai ver tudo isso já. Mas para não chegar jogando isso aqui tudo de cara, eu vou fazer um retrocesso aqui até a gente chegar no fluxo, tá certo? Vamos desvendar o que tem atrás do fluxo para trazer vocês nessa caminhada junto comigo. Então eu imagino que todos vocês, ou quase todos vocês, já tenham ouvido falar sobre indicadores. E os indicadores, eles são formados de acordo com o gráfico, concorda? Uma média móvel, um estocástico, um volume, vários indicadores que nós temos aí, eles vão ser formados ali de acordo com os movimentos que vão aparecendo ali no gráfico ou com algumas informações que estão por trás, beleza? Os gráficos, por sua vez, eles são formados pela movimentação dos preços. Então, se a gente tem um candle formando uma vela ali para cima ou para baixo, ou que seja um gráfico de Renko, um gráfico de pontos, qualquer que seja esse gráfico, a movimentação, a formação daquele gráfico é formado pela movimentação dos preços. Quando nós temos os preços subindo, o gráfico formando ali de maneira ascendente e assim por diante. A movimentação dos preços, estão vindo aqui comigo? Indicadores, gráficos e agora preços. A movimentação dos preços são formadas pelos grandes players. Então nós só temos um preço subindo, se tornando um ativo, se tornando cada vez mais caro ou cada vez mais barato, pela formação dos grandes players. Pelo movimento que os grandes players causam quando eles estão montando suas posições, sejam elas de compra ou de venda. E o tape reading, ou leitura de fluxo, nada mais é do que enxergar a montagem de posição desses grandes players, enxergar o fluxo desses grandes players. Então, ó, resumão aqui, ó, indicadores que são formados pelos gráficos, os gráficos são formados pela movimentação dos preços e os preços que dão origem a tudo isso são formados pela movimentação que os grandes players causam. E aí a gente vai entrar agora aqui no centro da questão, que é enxergar a formação do preço de acordo com os grandes players. Tranquilo? Até aí? Deu para entender mais ou menos aqui o passo a passo que a gente faz e por que
que o fluxo é tão importante? Porque o fluxo está ali antes de tudo. O fluxo é a origem de todo o resto. O preço só se movimenta, um gráfico só se forma, um indicador se forma porque nós temos essa movimentação do fluxo, as negociações que acontecem e dão origem a tudo isso, oferta e demanda. Vamos agora então para um passo a passo de como fazer a leitura de fluxo. O nosso primeiro objetivo dentro da leitura de fluxo é dar uma olhada no fluxo macro, fluxo geral. É um fluxo comprador ou é um fluxo vendedor? Nós estamos tendo mais ofertas de compra ou de venda? O mercado está se deslocando para cima ou para baixo? Geralzão. Temos a terceira opção também, que eu falo que é sempre 3 opções. O mercado pode estar se deslocando para cima, para baixo ou ficando de lado. Então, esta é também uma observação de início. Beleza? Tranquilo. Segundo ponto que eu gosto muito de observar é urgência, tá? Então, fluxo, beleza, tô vendo aqui que o fluxo é comprador. Mas e aí, nós estamos tendo um fluxo com urgência, um fluxo que está se deslocando muito rápido, um fluxo que está comprando em qualquer preço, players tomando ali a mercado. Como que nós estamos sentindo esse fluxo? Com essa urgência ou tá um fluxo mais tranquilo, mais passivo, mais lento? Então, segundo ponto aí de observação. Temos agora o terceiro ponto, quantidade. O mercado está se deslocando com grandes boletadas, com grandes lotes e as quantidades também interferem ali na urgência. Porque quando a gente tem um mercado se deslocando devagar, de poucos em poucos lotes, normalmente nós temos um fluxo com a velocidade um pouco mais lenta também, ele demora um pouco mais a se deslocar. Quando nós temos grandes quantidades, o mercado tende a se deslocar mais rápido. Então, ó, fluxo macro geral, para que lado que tá ali, está claro, é uma observação importante dizer também, gente. O fluxo tá claro, eu sei para que lado que ele tá, eu sei se é comprador ou se é vendedor ou se ele tá lateral, tá fácil de identificar, é um ponto importante aí também. Então, o fluxo macro, a velocidade, a quantidade. Quarto ponto extremamente importante, agora aqui a gente vai aprofundando um pouquinho mais dentro da leitura de fluxo, regiões. Então, em que região que esses grandes players estão montando posição? Eles estão comprando em qualquer nível de preço ou eles estão montando posição somente em uma região específica? Onde estão, na verdade, pode ser mais de uma, onde estão as minhas regiões de defesa? Onde eu sei que os players estão montando uma posição mais pesada ou eles estão comprando a mercado em qualquer nível de preço com urgência? Então, identificar e estão vendo como tudo é interligado? Eu identifico a região, eu identifico também um pouco da velocidade, né? Se os players estão montando posição em qualquer preço ou se um preço específico, isso me mostra um pouco de tem urgência ou não tem urgência, mas o passo a passo é basicamente esse. E aí a gente entra num quinto passo, que é algo assim maravilhoso que a gente tem no nosso mercado, que é poder enxergar os players. Então, quem são os players que estão comprando e vendendo? Quem são os players que estão defendendo alguma região? Quem são os players que estão com urgência ou não estão com urgência? E aí aqui nessa hora a gente vai olhar tudo. Eu vou olhar os players compradores e os players vendedores. Se o fluxo, vamos voltar lá nas nossas perguntinhas, se o fluxo macro é comprador, legal, já identifiquei que é comprador, é que os players estão com urgência de compra, mercado se movimentando para cima. Quem são esses grandes players que estão movimentando o mercado? Quais são eles? É exatamente essa a pergunta. Quais são eles? Eu quero saber quais são, porque quando eu sei quais são, quando eu identifico além do fluxo, além da urgência, além da quantidade e além da região, se eu conseguir identificar quem são esses players, eu tenho uma facilidade muito maior em conseguir seguir esse fluxo, em saber a hora que o fluxo vai dar aquela calada e parar. Por quê? Porque eu tô vendo que o player que era o maior comprador, o player que estava conseguindo deslocar os preços e fazendo esse movimento parou. Concordam que se eu sei quem é e eu tô vendo, vamos lá, ó, que é uma coisa importante também. Como que eu sei? Como que eu tô vendo? Existem ferramentas, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre elas, mas existem ferramentas como o Book e o Times and Trades, onde eu consigo ver exatamente esses players.
e eu consigo ver em que preço que eles estão, se eles estão em vários preços, só em um preço. Então nós temos a real clareza de enxergar quem são esses players, de ver o momento que ele parou, de ver o momento que ele está acelerando, de ver o momento que ele some. Nós conseguimos identificar isso. E tá fazendo sentido na sua cabeça aí agora? Você percebeu que quando a gente consegue identificar isso, é muito mais fácil da gente identificar a hora que o movimento tá parando, a hora que o movimento tá acelerando, se vale a pena eu continuar naquele trade, porque afinal de contas o player tá ali ainda. Ele já deslocou 2% do ativo, mas ele tá aqui ainda, ele tá comprando, ele pode deslocar mais 2, ele pode deslocar mais 3. Enquanto ele estiver montando a posição dele aqui, eu tô vendo que ele tá montando e posso continuar com a minha análise. Ao mesmo tempo que eu estou enxergando aqui quem são esses players montando essa posição e deslocando o preço, eu tenho que ficar atento também na ponta contrária. Então, ficar atento a quem são os players que estão absorvendo esse fluxo comprador, que estão travando o preço, causando dificuldade do mercado de subir. Quem são os players que às vezes começam a deslocar contra. Então, beleza, às vezes um player que está ali comprando, ele continua comprando, mas chegou um outro ainda mais forte. Por que ainda mais forte? Porque ele está consumindo mais liquidez. Às vezes ele chega com ordens muito grandes e aí a gente vem naquele passo a passo do fluxo, a urgência, a quantidade de lotes, qual a necessidade? Então, estou sempre de olho em os players que estão deslocando o preço a favor e sempre atenta também se aparece algum player contra. Tranquilo? Onde a gente vê isso? Book e Times and Trades. Para você que não sabe o que é Book, não sabe o que é Times and Trades, vou deixar aqui um card da aula de Book para vocês, aula completa do que é Book de ofertas. Então, terminando, não sai agora, não vai lá agora, guarda aí. Terminando essa aula, vai lá dar uma olhadinha. E agora eu vou deixar aí para vocês o de Times and Trades. Então, ó, vocês vão sair daqui desse canal, da aula de hoje, vai para outra, que vocês vão sair entendendo aqui tudo do que é a leitura de fluxo e as ferramentas que a gente pode, que a gente utiliza para identificar. Beleza? Então, esse é o passo a passo para fazermos uma boa leitura de fluxo. Então, através desse passo a passo que eu passei para vocês, e eu gosto inclusive de dizer que são perguntas, né? Quais são as perguntas? Qual é o fluxo macro? Qual a velocidade, a urgência desse fluxo? Qual a quantidade de lotes? Quais as regiões importantes e quais são os players? Através destas 5 perguntas aqui, que são a base da leitura de fluxo, nós conseguimos identificar os pontos de entrada, os pontos de saída, tanto de alvo quanto de stop, porque ali, eu falo, gente, gravem essa frase aqui que vocês vão ver muito eu repetindo, eu falando, porque realmente para mim é o que resume o fluxo. Todas as respostas estão no fluxo. Através dessas 5 perguntas que, vamos lá, dica importante aqui agora, você não se faz ela só uma vez. Você faz ela várias vezes durante o trade. Enquanto você está naquele trade, enquanto você está analisando o fluxo, você vai continuar analisando esses 5 pontos e fazendo essas 5 perguntas para você. Porque ali estão as suas respostas de onde entrar, onde sair, se eu aumento a mão, se eu faço parcial, se eu diminuo minha mão, se eu estopo, se eu saio antes do alvo ou não. Tudo tá ali nessas 5 perguntas que são a base de como fazer uma boa leitura de fluxo. E agora, antes de terminar esse vídeo, tem um bônus especial aí da leitura de fluxo, que são os robôs. Vai ter vídeo aqui no canal, já fica dando um spoiler aqui pra vocês, inclusive, que a partir de agora nós teremos 2 vídeos por semana aqui no canal, então terá muito conteúdo. Esse é o primeiro de vários que vamos fazer aqui. Então vai ter um vídeo mais aprofundado sobre robôs, mas vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês, um bônus do que é a leitura de fluxo, inserindo um pouquinho ali dos robôs. Os grandes players utilizam muito robôs para operar e inúmeros tipos de robôs diferentes, inclusive aqui na Sociedade dos Traders, no Meta, que é o nosso treinamento completo, nós catalogamos esses robôs por padrões. Então a parte mais importante é encontrar esses padrões, porque uma vez que você percebe os padrões de atuação dos grandes players, você consegue atuar junto com eles e consegue ter uma certa
previsibilidade da montagem de posição deles. E a principal forma de atuação dos grandes players são através dos robôs. É lógico que existem outras, mas a principal são os robôs, os HFTs. Existem alguns que são muito comuns, que a gente vê praticamente todos os dias e que são padrões que traz pra gente uma vantagem muito competitiva ali de pontos de entrada, de pontos de stop para operar junto com eles. Como por exemplo os Icebergs, Sniper, Fantasma, TWAP, VWAP, entre vários outros que nós temos por aí. Antes de eu encerrar, eu queria pedir uma coisinha pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí, comenta ali embaixo o que vocês mais gostaram, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, se vocês querem um vídeo sobre algum desses tipos de robôs, se vocês querem mais vídeos sobre as ferramentas, sobre o Book, o Times, evolução no tempo também é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. Se você não conhece e gostaria de vídeos sobre ela, comenta aí embaixo, porque a partir de agora, pra gente continuar com a nossa saga de vídeos aí toda terça e quinta aqui no canal, eu gostaria muito da sugestão de vocês. Afinal de contas, estamos aqui para trazer o conteúdo que você gostaria de ver e para te ajudar. Se inscreve no canal para não perder nada a partir de agora, que serão muitos vídeos. Ativa o sininho aí para ser lembrado. Se você quer aprender mais sobre fluxo, uma coisa eu tenho certeza e posso te garantir: confia em mim, vem com a gente, vem com a Sociedade dos Traders. Tem uma coisa que nós somos especialistas e que amamos fazer, é leitura de fluxo e transmitir também esse conteúdo para outras pessoas. Mostrar para a maior parte do mercado, para todo mundo que a gente conseguir, que o mercado vai além do gráfico, vai além de índice dólar. Operar ações é uma caixinha, uma ferramenta na caixinha de ferramenta aí que todo mundo deveria ter, traz inúmeras vantagens. Mas aí, papo para os próximos vídeos, né? Senão eu fico aqui falando horas e horas sobre tudo que a gente tem dentro da leitura de fluxo do mercado de ações. Não esquece de comentar aí embaixo o que você quer ver, que eu vou estar de olho nos comentários. E até o próximo vídeo.